Eu vi acontecer outra vez na semana passada. Uma paciente de 63 anos entrou no meu consultório com olheiras profundas, exausta, dizendo que não aguentava mais acordar 3 vezes por noite para ir ao banheiro. Ela estava bebendo água corretamente, cuidando da alimentação, mas continuava refém da própria bexiga. E quando eu perguntei a que horas ela bebia o último copo de água, tudo ficou claro. Porque o problema não estava na quantidade de água que ela tomava, mas no momento exato em que ela fazia isso. E essa diferença, que parece pequena, estava roubando dela meses inteiros de sono reparador. Se você acorda no meio da madrugada sentindo a bexiga cheia, se levanta 2, 3 ou até 4 vezes por noite e se já tentou de tudo mas nada funcionou, o que vou-te mostrar agora pode mudar completamente a qualidade do seu descanso. Porque existe um momento biológico preciso em que o seu corpo processa a água de forma completamente diferente e quando você entende isso, tudo muda. Eu passei anos atendendo pessoas que chegavam até mim reclamando de cansaço crónico, irritabilidade, dificuldade de concentração e quando eu investigava a fundo, quase sempre o problema estava ligado a um sono fragmentado. Não eram pessoas com insônia clássica. Elas conseguiam adormecer. O problema era permanecer dormindo. E na maioria absoluta dos casos, a causa era a mesma, noctúria, que é o termo técnico para a necessidade de urinar durante a noite. Mas aqui está o que muita gente não entende. A noctúria em adultos saudáveis, sem doenças urinárias ou renais graves, quase sempre não é um problema da bexiga. É um problema de timing, de ritmo, de desconhecimento sobre como o corpo administra os líquidos ao longo do dia. Eu mesma, no início da minha carreira, subestimei isso. Achava que bastava recomendar beba menos água à noite e pronto. Mas a realidade é muito mais sofisticada. Porque o corpo humano não funciona como um copo que enche e esvazia de forma linear. Ele responde a ciclos hormonais, a ritmos circadianos, a sinais químicos que variam conforme a hora do dia. E quando você ignora esses sinais, por mais que beba pouca água à noite, ainda assim vai acordar com vontade de urinar. Porque o problema começou muito antes, lá atrás, no meio da tarde. O que realmente acontece dentro do seu corpo quando você bebe água é fascinante e, ao mesmo tempo, frustrante quando ninguém te explica direito. Porque todo mundo sabe que precisa se hidratar. Todo mundo sabe que a água é essencial. Mas quase ninguém sabe que existe um intervalo de tempo específico, uma janela biológica em que beber água prepara o corpo para a noite e outra janela em que beber água praticamente garante que você vai acordar. E essa diferença não tem nada a ver com a quantidade. Tem a ver com o tempo que o rim leva para filtrar, com a capacidade da bexiga de segurar o volume e principalmente com um hormonio que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, a vasopressina, também chamada de hormonio antidiurético. Esse hormonome é o maestro invisível do seu sono. Ele é liberado naturalmente pelo cérebro durante a noite e a função dele é simples: reduzir a produção de urina enquanto você dorme. É por isso que, em condições normais, uma pessoa saudável não deveria precisar urinar por 7 ou 8 horas seguidas. O corpo está biologicamente programado para segurar líquidos durante o sono. Mas se você bebe água no momento errado, você anula completamente a ação desse hormonio. E aí, não importa o quanto você esteja cansada, não importa o quanto você precise descansar, o corpo vai te acordar. Deixa eu te explicar de um jeito que faça sentido completo. Quando você bebe água, ela não vai direto para a bexiga. Ela passa pelo estômago, é absorvida no intestino, entra na corrente sanguínea e chega até os rins. Os rins filtram esse sangue o tempo todo, retirando impurezas e formando a urina. Esse processo leva, em média, entre 45 minutos e 2 horas, dependendo de quanto você bebeu, do que você comeu junto, da sua idade, da sua função renal e até do seu nível de stress. Agora presta atenção nisto. Se você bebe um copo grande de água às 9 da noite e vai dormir às 10, o pico de filtração vai acontecer justamente quando você estiver entrando no sono profundo. E o corpo, que deveria estar descansando, vai ser forçado a te acordar porque a bexiga está cheia. Mas se você bebe esse mesmo copo de água às 6 da tarde, o pico de filtração acontece às 8 e você ainda tem tempo de ir ao banheiro antes de deitar. Parece óbvio quando eu explico assim, mas a maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Elas passam o dia inteiro desidratadas, bebendo pouco e aí, à noite, quando finalmente param para descansar, bebem 2 ou 3 copos seguidos achando que estão compensando.
E aí o ciclo de acordar de madrugada se repete, noite após noite, mês após mês. Eu lembro de uma paciente que me marcou muito. Ela tinha 57 anos, era professora aposentada, vivia sozinha e estava convencida de que tinha algum problema sério na bexiga. Ela já tinha feito ultrassom, exames de urina, até uma consulta com um urologista. Tudo normal. Mas ela continuava acordando toda noite às 2 da manhã. Sempre no mesmo horário. E aquilo estava destruindo a vida dela. Ela me disse, com os olhos cheios de lágrimas, que tinha medo de viajar, medo de dormir na casa de amigos, que se sentia velha e dependente por causa disso. Quando eu perguntei sobre a rotina dela, descobri que ela tomava chá de camomila todo dia às 9h30 da noite, porque alguém tinha dito que isso ajudava a relaxar. E ela achava que, por ser chá, não contava como líquido. Eu expliquei que chá é líquido, que camomila tem efeito diurético leve e que 9h30 da noite era o pior horário possível. Pedi para ela mudar o chá para as 7 da noite e aumentar a ingestão de água durante a tarde, entre 3 e 6 da tarde. Em uma semana, ela voltou no consultório sorrindo. Tinha dormido 5 noites seguidas sem acordar. Não foi milagre. Foi ajuste de timing. Foi respeitar o ritmo do corpo. Mas antes de você achar que a solução é simplesmente parar de beber água à noite, eu preciso te alertar sobre um erro muito comum que pode ser ainda pior. Tem gente que, com medo de acordar de madrugada, simplesmente corta toda a ingestão de líquidos depois das 5 da tarde. E aí, o que acontece? O corpo entra em desidratação noturna. A boca fica seca, a garganta arranha, o sangue fica mais espesso, o risco de formação de pedras nos rins aumenta e em pessoas mais velhas, principalmente, isso pode até aumentar o risco de trombose. Porque durante a noite, mesmo parado, o corpo continua perdendo água. Pela respiração, pela transpiração leve, pelos processos metabólicos internos. Então não é sobre deixar de beber água. É sobre beber no momento certo e na quantidade certa. E aqui está o segredo que pouquíssimas pessoas aplicam. A maior parte da sua hidratação diária precisa acontecer entre o meio-dia e as 6 da tarde. Esse é o período em que o corpo está mais ativo, os rins estão funcionando no pico de eficiência e você ainda tem tempo de eliminar o excesso antes de dormir. Se você beber bem nesse período, você não vai sentir sede exagerada à noite. E aí, você pode tomar um gole pequeno de água antes de dormir, só para não ficar com a boca seca, sem medo de encher a bexiga. Agora, o que muita gente não sabe é que existem outros fatores além do horário que influenciam diretamente a vontade de urinar à noite. E quando você corrige esses fatores junto com o timing da água, o resultado é muito mais poderoso. Primeiro, alimentos com alto teor de sódio à noite fazem o corpo reter líquido de forma errada durante o dia e liberar tudo de uma vez durante a madrugada. Então, se você janta comida muito salgada, mesmo que não beba muita água depois, o corpo vai precisar diluir esse sal e vai puxar a água das células para os rins. Segundo, cafeína e álcool, mesmo consumidos no fim da tarde, têm efeito diurético retardado. Isso significa que aquele cafezinho das 5 da tarde pode estar-te acordando à 1 da manhã. Terceiro, a posição do corpo também importa. Quando você fica muito tempo sentada ou em pé durante o dia, o líquido tende a se acumular nas pernas por causa da gravidade. À noite, quando você deita, esse líquido retorna para a circulação e os rins começam a filtrá-lo. É por isso que muita gente urina logo na primeira hora depois de deitar. A solução? Elevar as pernas por 15 minutos no fim da tarde, antes do jantar. Isso antecipa o retorno do líquido e você elimina ele antes de ir para a cama. Tem também uma questão que eu considero urgente e que quase ninguém fala com a seriedade que deveria: o impacto real de acordar toda noite no seu cérebro, no seu coração e no seu envelhecimento. Porque não é só cansaço. Cada vez que você acorda durante a noite, você interrompe o ciclo do sono profundo. E é justamente nesse estágio que o corpo se regenera. É quando o cérebro limpa toxinas, quando os músculos se recuperam, quando o sistema imunológico se fortalece, quando a memória é consolidada. Se você acorda 2 ou 3 vezes por noite, você nunca completa esse ciclo. E o resultado disso, a médio prazo, é devastador. Aumento do risco de hipertensão, porque o corpo não consegue regular bem a pressão arterial sem sono profundo.
Aumento do risco de diabetes, porque a fragmentação do sono prejudica o controle da glicose. Perda de massa muscular, principalmente depois dos 60, porque é durante o sono profundo que o hormônio do crescimento é liberado. Declínio cognitivo mais rápido, porque o cérebro não consegue fazer a limpeza das proteínas tóxicas que se acumulam durante o dia. Eu já vi pacientes que achavam que estavam desenvolvendo demência, quando na verdade estavam apenas dormindo mal há anos. E tudo começou com algo que parecia inofensivo, levantar para fazer xixi de madrugada. Então, o que você pode fazer, de forma prática e realista, para dormir a noite inteira sem interrupções? Primeiro, e mais importante, redistribua a sua ingestão de água ao longo do dia. Beba pelo menos 60% da sua necessidade diária entre meio-dia e 6 da tarde. Se você precisa de 2 litros por dia, isso significa 1,2 litro nessa janela. Pode parecer muito, mas quando você distribui em pequenos golos constantes, fica natural. Segundo, depois das 7 da noite, reduza para golos pequenos, apenas para matar a sede. Nada de copos cheios. Nada de chás grandes. Terceiro, evite alimentos muito salgados ou muito doces no jantar, porque ambos alteram o equilíbrio hídrico do corpo. Quarto, se você toma remédios diuréticos, converse com o seu médico para ajustar o horário. Muita gente toma diurético à noite e aí reclama que acorda para urinar. Quinto, faça xixi sempre antes de dormir, mesmo que não esteja com muita vontade. Esvaziar a bexiga completamente evita que um resíduo pequeno te acorde depois. Sexto, eleva as pernas por 15 minutos entre 6 e 7 da noite. Pode ser no sofá com uma almofada em baixo. Isso vai fazer o corpo liberar o líquido acumulado antes de você deitar. E sétimo, observe o seu corpo. Anote durante uma semana o horário em que você bebe água e o horário em que você acorda. Você vai começar a ver o padrão. E quando você vê o padrão, você consegue ajustar. Eu quero que você entenda uma coisa importante. Isso não é sobre controle obsessivo. Não é sobre viver com medo de beber água. É sobre respeitar o ritmo natural do seu corpo. Porque o corpo humano é sábio. Ele foi feito para dormir a noite inteira. Ele tem todos os mecanismos necessários para isso. Mas quando a gente ignora esses mecanismos, quando a gente vai contra o ritmo biológico, o corpo não consegue fazer o trabalho dele. E aí começam os problemas. A boa notícia é que, na maioria dos casos, reverter isso é rápido. Em menos de uma semana, você já sente diferença. Porque o corpo responde. Ele quer funcionar bem. Ele só precisa que você dê as condições certas. Agora, é claro que existem casos em que acordar à noite para urinar não tem nada a ver com o horário da água. Pode ser diabetes descompensada, pode ser infecção urinária de repetição, pode ser aumento da próstata em homens, pode ser bexiga hiperativa, pode ser insuficiência cardíaca. Por isso, se você já tentou ajustar o timing da água, já melhorou a alimentação, já fez tudo que eu falei aqui e ainda assim continua acordando toda noite, você precisa procurar um médico. Porque aí não é mais uma questão de hábito. É uma questão clínica que precisa ser investigada. Mas para a grande maioria das pessoas, o problema é simples. Ninguém nunca explicou que existe um jeito certo de beber água quando o objetivo é dormir bem. A gente cresce ouvindo que tem que beber 2 litros por dia, mas ninguém fala sobre quando beber esses 2 litros. E essa informação, que parece pequena, muda tudo. Porque sono não é luxo. Sono é necessidade biológica. É durante o sono que o corpo se cura, que a mente se reorganiza, que você se prepara para o dia seguinte. E quando você dorme bem, tudo melhora. O humor melhora. A disposição melhora. A capacidade de lidar com o stress melhora. Até a forma como você se alimenta melhora, porque o corpo descansado não busca energia em açúcar e carboidrato o tempo todo. Eu vi pacientes que passaram anos tomando remédio para dormir, quando o problema real era um copo de água tomado no horário errado. Eu vi gente que desistiu de viajar, que parou de sair de casa à noite, que desenvolveu vergonha e isolamento social, tudo por causa de algo que poderia ter sido resolvido com um ajuste simples de rotina. E isso me deixa inconformada. Porque informação salva. Informação transforma.
E quando essa informação chega na hora certa, na pessoa certa, ela tem o poder de devolver qualidade de vida, dignidade, autonomia. Então, se você está lendo isso agora e se reconheceu em algum momento dessa conversa, saiba que você não precisa aceitar acordar toda noite como se fosse normal. Não precisa achar que é coisa da idade. Não precisa se resignar. Porque o seu corpo ainda tem toda a capacidade de dormir a noite inteira. Ele só precisa de um empurrãozinho, de um ajuste consciente, de uma mudança pequena, mas poderosa, que respeite o tempo dele. E quando você faz isso, quando você finalmente entende o ritmo do seu próprio corpo, tudo se encaixa. E você acorda no dia seguinte, pela primeira vez em meses, ou talvez em anos, sentindo que realmente descansou. E essa sensação, essa paz de saber que você dormiu de verdade, sem interrupções, sem frustrações, sem cansaço acumulado, essa sensação não tem preço. Porque dormir bem não é só sobre a noite. É sobre como você vive o dia inteiro.